Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar para vocês duas inconsistências que existem no TQS Pilar. A primeira delas eu cheguei a comentar em um dos vídeos, que é referente ao índice de esbeltez. Para calcular o índice de esbeltez, precisamos definir o comprimento equivalente do pilar. Para pilares usuais de edifícios, travados no topo e na base, esse comprimento equivalente pode ser definido como a distância entre os pisos ou como a distância entre os intereixos de vigas e lajes que travam o pilar na direção considerada. O TQS permite escolher entre essas duas opções nos critérios de projeto. A consideração de travamento dos pilares é um assunto de extrema importância e vamos tratar com mais detalhes em outro vídeo. Durante o processamento global, o TQS vai considerar o comprimento equivalente conforme o critério adotado. Mas quando verificamos o pilar dentro do editor rápido de armaduras, pelo comando efeitos locais, o TQS pode calcular o índice de esbeltez considerando um comprimento equivalente equivocado. Vejam este exemplo. Neste projeto, o pilar P6 foi dimensionado automaticamente, mas se verificarmos esta seção pelo comando efeitos locais, o TQS indica que essa seção não passa. O problema é o índice de esbeltez que foi considerado aqui no editor. Vou fechar aqui, selecionar o caso crítico e dar OK. Se acionarmos o comando dados gerais, podemos conferir o índice de esbeltez utilizado em cada direção e podemos comparar com os valores do relatório. Percebam que estes valores são diferentes, e essa diferença foi suficiente para afetar o status de dimensionamento do pilar. Vou fechar aqui e acionar a curva de interação deste pilar. Vou ampliar essa região central. Aqui podemos perceber que a envoltória de momentos mínimos amplificada pelos efeitos de segunda ordem ficou fora da envoltória resistente da seção. Vale lembrar que o índice de esbeltez é um dos parâmetros utilizados no cálculo do momento de segunda ordem local e, consequentemente, afeta diretamente essa envoltória. A propósito, também podemos comparar essa envoltória do editor rápido com a envoltória do relatório. Para este pilar do projeto, temos uma diferença de quase 15%. Não é uma diferença desprezível. Este pilar possui um comprimento equivalente de 3,115 para a direção de menor inércia, que corresponde a um índice de esbeltez de 77,1. Estes valores batem com o que está indicado no relatório, mas aqui no editor rápido, esse índice de esbeltez é de 84,5. Esse índice de esbeltez de 84,5 corresponderia a um comprimento equivalente de 3,415. É um valor que não faz sentido para as condições de contorno do pilar. Eu entrei em contato com o suporte da TQS em 2017 e na época fui informado que o desenvolvimento estava ciente desse problema, mas ele ainda não foi corrigido. Esta situação que eu apresentei não ocorre em todos os pilares, mas eu não fui capaz de identificar em quais situações específicas ela ocorre. Por isso, recomendo a vocês que sempre que utilizarem o comando efeitos locais para análise de algum pilar, verifiquem o índice de esbeltez que foi considerado. A segunda inconsistência é referente à envoltória de momentos mínimos amplificada pelos efeitos de segunda ordem. Essa envoltória é chamada assim justamente por isso, porque é a partir dos valores de momentos mínimos de primeira ordem que ela é traçada. Por exemplo, o momento mínimo na direção de menor inércia desse pilar vale 0,82. Se utilizarmos os parâmetros deste pilar para calcular o momento de segunda ordem local pelo método da rigidez capa aproximada, vamos obter um valor de 2,27. Ou seja, o valor de momento mínimo de primeira ordem, que é de 0,82 tonelada-metro, é amplificado para 2,27. Na direção de maior inércia, o momento mínimo é amplificado de 1,02 para 1,39, e a elipse completa é definida conforme as expressões da figura 15.2 da norma. Tem um conceito muito importante aqui. Esse valor de 2,27 e esse outro de 1,39 são valores pertencentes à envoltória amplificada e que foram calculados por um dos 4 métodos permitidos pela norma. Se nós adotarmos outro método para calcular os efeitos de segunda ordem, os valores da envoltória devem corresponder ao método adotado. Eu coloquei estes mesmos parâmetros no aplicativo pCalc e solicitei o cálculo da seção considerando o método da rigidez capa aproximada para calcular os efeitos de segunda ordem. Se ampliarmos essa região da envoltória, teremos este mesmo valor de 2,27, o que corrobora o resultado obtido no TQS. Aqui no pCalc eu vou alterar o método de cálculo dos efeitos de segunda ordem para um método mais refinado. Por exemplo, o método do pilar padrão acoplado ao diagrama normal momento-curvatura. E agora vou solicitar o cálculo da seção. Agora, se ampliarmos a mesma região da envoltória, teremos um valor de 2,97 e não mais 2,27. Isso comprova o que eu disse, que os valores da envoltória de momentos mínimos amplificada dependem do método que está sendo adotado para calcular os efeitos de segunda ordem. Vamos voltar ao editor rápido e pedir para o TQS recalcular a seção, considerando esse método mais refinado da normal momento curvatura.
Vamos voltar à envoltória e ampliar a curva. Percebam o seguinte, o TQS manteve o valor de 2,27, ou seja, o TQS não alterou os valores da envoltória amplificada, como fez o pCalc e como era o esperado. Ele manteve os valores correspondentes ao método da rigidez capa aproximada. Eu consultei o suporte sobre essa questão, e é exatamente isso que eu expliquei no vídeo. O TQS só traça a envoltória de momentos mínimos amplificada considerando o método da rigidez capa aproximada. Ele calcula corretamente os esforços atuantes no meio da seção, conforme o método considerado. Mas para envoltória, ele sempre adota o método da rigidez capa aproximada. Em algumas situações de projeto, essa envoltória é crítica no dimensionamento da seção. E como vimos neste vídeo, os valores adotados pelo TQS foram contra a segurança, pois este valor, por exemplo, de 2,27 foi amplificado para quase 3 no método da normal momento curvatura. Então essas são duas inconsistências que temos atualmente no editor rápido de armaduras no comando efeitos locais.